Globo de Ouro foi agora o Oscar, Ainda Estou Aqui, filme brasileiro, indicado como o melhor filme, né, no Oscar. O primeiro filme da América do Sul a ganhar essa indicação. Também temos uma indicação para melhor atriz, para a Fernanda Torres, uma terceira indicação, ou seja, 3 indicações por um filme já seria de comemorar o filme brasileiro. A opinião dos senhores sobre esse filme e sobre as consequências políticas que um eventual Oscar para o Ainda Estou Aqui vai acarretar, iniciando com o Serrão. O que você acha disso tudo, Jorge Serrão? Filme excelente para o debate. O caso do Rubens Paiva não pode cair no esquecimento, até porque Ainda Estou Aqui, Daniel Silveira, Ainda Estou Aqui, Clesão, Ainda Estou Aqui, o pessoal preso no 8 de janeiro. Então ainda estou aqui lutando pela liberdade de expressão. Então ótimo, parabéns, excelente. Não podemos cair na armadilha da censura, jamais. Ah, mas você não simpatiza com aquela atriz, ela é esquerdista, ela vai encher o saco. O problema é dela, a gente tem que manter a nossa serenidade e sempre respeitar o próximo, trabalhar a questão da liberdade, que é a nossa prioridade máxima, e colocar em discussão, ainda estou aqui, nós temos muito problema para resolver na tirania tupiniquim. Então, esse caso do deputado Rubens Paiva, excelente ter virado um filme e que isso permita um debate público verdadeiro. Vai ser bom. Adriles, 3 indicações, melhor filme internacional e melhor atriz. Sua opinião sobre o Ainda Estou Aqui. Vamos lá. O filme é bom. O filme retrata um período obscuro, que houve uma ditadura militar, não diria de direita, mas militar positivista, que realmente cometeu excessos contra um movimento de guerrilha de esquerda que queria fazer uma tirania no Brasil, mas cometeu excessos, matou pessoas inocentes, torturou. O Estado matar e torturar nunca é justificado. E o Rubens Paiva foi torturado, foi morto, e a Eunice, que é a personagem da Fernanda Torres, nunca teve a possibilidade de enterrar seu marido. Mas, porém, contudo, todavia, a gente não pode ser ingênuo e não achar que um filme bom como esse não seja instrumentalizado, isso é que é triste, o Caúde, para justificar a ditadura que existe hoje. Porque a senhora Fernanda Torres foi dizer para o Lula, e o Lula falou que nunca ia acontecer o que aconteceu nos anos 70, está acontecendo exatamente hoje com o sinal trocado, entendeu? Esse pessoal da esquerda, por talentoso que seja, por carismático que seja, que a Fernanda Torres seja talentosa, eles parecem justificar a ditadura de hoje dizendo, olha, se vocês não prenderem, não arrebentarem, não censurarem as pessoas hoje, volta ao que aconteceu nos anos 70. É exatamente o oposto, é o que está acontecendo hoje. Fernanda Torres, olha para o caso do Clériston, que morreu na cadeia, seu devido processo criminal. Olha o caso do Felipe Martins com 6 meses na cadeia por uma viagem que ele nunca fez, por um golpe que ele nunca deu. Olha o caso do comediante Bismarck, tá? Dos hipócritas, com meses num calabouço por ter criticado o governo. Existe hoje uma ditadura do judiciário no Brasil. E o Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens Paiva, aplaude essa ditadura. Vai lá ver os posts dele no Twitter, elogiando e saudando e louvando o Alexandre de Moraes, o homem que persegue as pessoas. A questão que se coloca é, palmas para o filme que retrata um período obscuro, mas o período obscuro que acontece hoje, parece que o diretor do filme, os atores do filme, o autor do livro que deu origem ao filme, que é o Marcelo Rubens Paiva, dão aso à possibilidade da manutenção da ditadura que acontece hoje no Brasil e ainda aplaudem essa ditadura. Agora eu faço uma pergunta. Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens Paiva, morto nos anos 70, você acha que seu pai, teu pai sendo de esquerda, sendo de direita, qualquer ideologia, teria orgulho de você, que hoje defende uma ditadura que matou seu pai? Pensa na tua cabeça, rapaz. Pensa que ideologia não justifica a ditadura. Existe uma ditadura. Diga que é uma ditadura e faça o orgulho do seu pai morto pela ditadura, como há pessoas hoje que foram mortas, que foram presas e que estão sendo massacradas pela ditadura que hoje acontece no Brasil. Vereador Nantes, sua opinião sobre esse filme, sobre a indicação para os Oscars em 3 categorias. Ainda estou aqui, se for de esquerda. Se for de direita, merecem estar ali. Infelizmente, a gente sabe que até nos dias de hoje ainda, a esquerda vem batendo, tentando construir essas narrativas, né? Como o pai deles fala, né? O maior de todos eles fala, temos que criar narrativas, continuam criando essas narrativas ainda, tentando romantizar situações, né? Trazem, lógico, a morte de ninguém a morte de nenhuma pessoa é algo a se comemorar, tá? Pelo amor de Deus, não me levem a mal. Porém, tem que ver a maneira que é contada, né? Como bem posicionou aí o Serrão, existem pessoas morrendo no dia de hoje, mas pelo fato de serem de direita, morreram porque mereciam. Então, assim, se é para ser justo, vamos equilibrar o pêndulo. Vamos colocar peso dos dois lados.
Não adianta só quando for do meu lado, o fardo estiver chegando, falar, tá pesado, e aí eu me vitimizo, e se eu tenho o poder de aparecer na mídia, eu elevo isso. E quando eu vejo, se eu sou uma pessoa justa, quando eu vejo as outras pessoas que têm opiniões diferentes de mim, sofrendo nas mesmas condições que eles alegam que deveriam ser abolidas, e eu aplaudo. Então, sim, sinto muito, infelizmente, para mim não retrata uma realidade nem a justiça que deveria acontecer nesse país. Se eles lutaram tanto pelo direito de poder falar, por que lutem agora também, independente das demais pessoas pensarem diferente ou não. Falando de comunicação do governo, queria a opinião de cada um dos senhores sobre o assunto que vocês levantaram já, ou seja, o governo descarta alterar a validade dos alimentos. Havia esta hipótese de intervenção no setor de alimentos, postergando a validade, intervindo na validade de alimentos. Isso foi cancelado, isso foi rechaçado após uma forte pressão das redes sociais, até mesmo antes do anúncio oficial. O governo voltou para trás e disse que não vai mudar nada na validade dos alimentos. Eu acho que temos também uma imagem para mostrar esse ponto. Vamos dar uma olhada? Juliana está modesta, mas é um furo de reportagens que ela está trazendo, então, assim, importantíssimo. Porque geralmente vem assim, válido até e aí passaria a vir o quê? Melhor consumir? Melhor consumir até a data tal, Otávio. É oficializar a famosa xepa, né? Quem nunca foi numa feira e pegou aquele alimento mais barato porque já estava ali no final da feira, já aquela bananinha que já não estava tão boa para comer fresca, mas pode fazer ali uma panquequinha. No caso, não vale para banana, tá, gente? É só para alimentos que são menos perecíveis, não valeria, né, no caso. Mas é isso, oficializar a famosa xepa. Oficializar a famosa xepa. Senhores, 2 minutinhos, mas 2 minutinhos mesmo, porque temos muitas pautas e não dá para comentar tudo. 2 minutinhos para cada um para comentar sobre a xepa que não ocorreu, que nem a Batalha de Tararé. Serrão, sobre essa xepa que não ocorreu, sua opinião sobre esse ponto. O engraçado é que essa ideia, você viu aí mediaticamente, um jornal importante, de uma emissora de televisão importante, apresentando a proposta como se ela fosse algo maravilhoso e que tivesse partido de alguém do governo. Mentira, não foi, não partiu do governo. Essa ideia de aproveitar, alterar o prazo de validade dos produtos foi feita pela Associação Brasileira de Supermercados. Então alguém no governo pegou, jogou, marketizou, meteu no Diário Oficial Amigo e aí deu essa confusão desgraçada nas redes sociais. Mais uma vez, esse governo Lula é um espetáculo de incompetência no campo da comunicação, mas um show na má intenção de fazer a coisa certa. Sempre fazem besteira, sempre mal intencionados. Então, nota -13. Adriles, essa xepa que não ocorreu, mas que o governo colocou entre as coisas a fazer. O governo quer exatamente expandir a validade dos alimentos para vender alimento podre para as pessoas, para baratear, para fingir, para maquiar que a política econômica deles de controle de preços é um desastre, para fingir, para maquiar que a inflação não está exatamente aumentando por um fracasso da política econômica de gastar mais do que arrecada, que abomina o mercado e que eventualmente cai exatamente no colo do cidadão. Todo mundo sabe, todo mundo já pegou aqui um alimento mais ou menos vencido dentro do prazo de validade. Imagine fora do prazo de validade. É essa a ação social do governo. Vender alimento podre para dizer que está barato. Você promover a queda da saúde pública para o mais pobre. Você estabelecer monitoramento do PIX para o mais pobre para ele pagar mais imposto de renda. Você enganar o mais pobre, às vezes matando-o com alimento viciado, com alimento podre, para dizer que ele está comendo mais barato do governo Lula. Isso sim é um método demoníaco, diabólico, maligno de comunicação. Você vender uma mentira, sabendo que isso está prejudicando a vida das pessoas e dizer que está salvando a nação. Esse é o método de comunicação do governo Lula. Queria a opinião dos senhores também, vereadores, sobre essa questão. A Adriles também salientou. Prometeram picanha e estão entregando comida vencida. Pode falar, Adriles. Picanha podre. Vamos lá, então. Podre, no caso. Carniça! Não, na verdade, nos Estados Unidos, por exemplo, não existe nem regulamentação para essa questão de prazo de validade. Na Alemanha, eles acabaram com essa questão de prazo de validade em 2017. É o tal do best before. Né? Então, isso já acontece pelo mundo afora. Acontece que eu divido aqui a queda de credibilidade em dois. Ou seja, nem o governo tem credibilidade para adotar esse tipo de medida e nem o nosso judiciário.
Porque se você for comer num restaurante nos Estados Unidos ou comprar qualquer produto nos Estados Unidos e passar mal, você não tenha dúvida que a justiça vai garantir a você todo o atendimento e uma indenização milionária. E aqui no Brasil as coisas não são tão bem assim. O Brasil é o Brasil. Até empadinha de carne humana a gente já viu nos jornais sendo vendida por aí. Então, não dá para confiar. E é isso que o povo sente. É isso que o povo sabe e o povo protestou, porque, infelizmente, nem o governo e nem o judiciário, porque o exemplo vem de cima, né, do STF, tem credibilidade para garantir que a gente possa ter esse tipo de cultura no Brasil, lamentavelmente. Pois é, Pablo, o Darcio salientou um ponto interessante. Lá fora já funciona assim, mas quando o governo Bolsonaro tentou implementar uma medida parecida a esta aqui foi a reação da então líder da oposição, Gleisi Hoffmann, lá na Câmara. Deixa eu ver se o Cláudio consegue mostrar essa imagem pra gente. Esse aqui é um tweet do dia 17 de junho de 2021, de Gleisi Hoffmann, que diz, abre aspas, não é de hoje o desprezo de Guedes com os pobres, mas a perversidade não tem limites, e ele defende dar resto de comida para quem tem fome. Para completar o terror, Teresa Cristina, da Agricultura, fala em alimentos vencidos. Não basta o vírus e a fome, esse governo é higienista. Fecha aspas. Como é que é? São dois pesos e duas medidas no caso da esquerda. Quando é o governo Bolsonaro que fala, faz uma proposta parecida, é higienista, nesse caso é para o bem da coletividade? Carlos, a gente bem sabe como que funciona, né, na cabeça dessas pessoas. Não importa o que é dito, mas quem diz. E nesse caso aqui, quando é o PT falando uma coisa e nós falando, se nós falássemos a mesma coisa, com toda certeza nós seríamos acusados de alguma coisa pejorativa, jocosa, mas eles não. Eles têm todo o domínio da narrativa. E eu gostei muito do que você falou aí. É uma frase muito interessante. O Lula prometeu picanha e está entregando comida vencida aqui no nosso país. Mas eu gostaria de salientar aqui, vocês todos já trouxeram aqui alguns pontos bem interessantes, mas eu gostaria de falar sobre a questão do uso das redes sociais, mais uma vez. O anúncio ele foi feito e poucas horas depois, se eu não me engano, algo em torno de 3 horas ali, essa medida, essa proposta já tinha saído do ar. A força das redes sociais sobre esse governo, cada vez mais está se comprovando, e a cada dia mais. Nas redes sociais nós já estamos fazendo isso e pautando o cenário nacional dia após dia através das redes. Muitas pessoas falavam, mas vocês políticos de direita às vezes só fazem vídeos ou pelo acompanhamento que essas pessoas fazem, só vê alguns vídeos e alguns conteúdos ali, mas isso de fato tem gerado uma mudança concreta no cenário da política nacional, não só municipal, nos municípios que nós aqui representamos, mas também a nível estadual e a nível federal, em todo o cenário. A gente vê o vídeo do Nicolas, mais uma vez mencionando esse caso aqui. Eu aqui em Belo Horizonte eu quero instituir dia 15/1 o Nicolas Day, porque a mudança que foi realizada através das redes sociais por conta de um vídeo, isso deveria gerar uma comoção na direita, uma comoção e um desejo de falar a verdade, de mostrar que eles podem ter o controle da narrativa, eles podem ter a mídia, mas nós temos a verdade, nós estamos ao lado da verdade e nós precisamos propagar essa verdade. E nesse caso específico, como eu disse, do Nicolas, ele colocou o governo de joelhos e nesse caso da comida, da data vencida, a população, através das redes sociais, fez o governo, mais uma vez, ficar de joelhos. O povo brasileiro está com a faca e o queijo nas mãos. O futuro da nossa nação está, mais uma vez, nas nossas mãos. Nós podemos fazer, assim como já temos feito nas redes sociais, de criticar, de falar e de cobrar. Nós podemos, mais uma vez, mudar, de fato, o rumo da nossa nação. Basta a gente querer, basta a gente se dispor a isso, basta a gente deixar que esse sentimento de inconformidade com o que está acontecendo nas redes sociais se transfira também para os nossos corações e leve essas pessoas, mais uma vez, para as ruas. E o que eu tenho dito nas minhas redes sociais aqui, a esperança, pessoal, do nosso país, ela não está na eleição do Trump. A eleição do Trump é algo incrível, algo que, de fato, ela marca um novo cenário, nacionalmente falando, mas ela não é um fator determinante. De fato, o fator determinante da mudança do nosso país somos nós. A esperança, nesse sentido, literalmente, somos nós. Enquanto o governo ele quer
trocar prazo de validade de produto, o prazo de validade desse desgoverno, ele está cada dia mais se esvaindo, a cada dia mais acabando. E nós precisamos nos levantar mais uma vez, assim como eu disse, não só nas redes sociais, mas também sair das nossas casas, ir para as ruas. A gente já tem os argumentos jurídicos necessários para que a gente possa cobrar uma intervenção no sentido de haver um impeachment. A gente já viu isso, que o TCU, inclusive, validou isso na data de ontem. Então, o que está faltando, de fato, é essa disposição, porque os argumentos e a verdade já estão do nosso lado. Eu queria que ele contasse um pouco de bastidores dessa viagem que fez para cobrir a posse de Donald Trump e explicar um pouco sobre essas críticas que a comitiva brasileira recebeu, mas na verdade foi lá, fez contatos, valeu a pena estar em Washington nesse evento, nessa comemoração, nessa posse? As críticas sempre vão surgir, fazem parte, a gente tem que estar acostumado com isso, porque, afinal de contas, eu acho que todo agente público tem que aceitar as críticas. Agora, é importante observar que recurso público não foi utilizado nessa comitiva. Da minha parte, por exemplo, toda a viagem foi custeada com recursos próprios. Portanto, não há motivo algum para, eventualmente, alguém criticar. Era um momento de recesso aqui na Câmara e fui junto com essa comitiva. Aqui é importante destacar o trabalho do Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é o secretário de Relações Internacionais do PL, tem feito aí ponte, né, com lideranças conservadoras do mundo inteiro, e esse trabalho, obviamente, vai ser criticado, porque a esquerda sempre foi internacional e agora a direita começa a se organizar no mundo inteiro, porque começam a entender que remédio caseiro não vai solucionar o problema que é internacional. E o Eduardo tem feito esse trabalho com excelência, né? Então, assim, você tem várias lideranças hoje no Brasil que começam a se destacar fora, como o próprio Nicolas, que se destacou nessa viagem que ele fez para acompanhar a posse presidencial. Da minha parte, eu fui fazer aquilo que, no caso, cabe a um vereador. Entender as políticas públicas nas cidades em que eu fui. Eu visitei, por exemplo, o Hospital Johns Hopkins, que eles têm políticas para atender, sobretudo, pessoas sem recursos financeiros, ou seja, a parte filantrópica do hospital, um hospital que o Ben Carson já dirigiu e que coordenou esse tipo de programa. Fui visitar também a SpaceX, uma agenda que eu não posso revelar muito, porque, inclusive, foi solicitado um certo sigilo sobre o que foi dito, e convidei nessa agenda 2 deputados federais, o deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, o Marcos Polon, e o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, o Marcel Van Hatten. Fizemos uma agenda excelente lá e obtivemos deles muitas informações sobre quais são os projetos deles para o mundo e as políticas governamentais que eles têm em vários países do mundo. E eu fiquei muito triste porque o Brasil perde uma grande oportunidade por questões absolutamente ideológicas, né? E sem estar presente, sem acompanhar a comitiva, sem essa possibilidade, uma possibilidade que, repito, né, está sendo aberta por várias mãos, inclusive do próprio Eduardo Bolsonaro, do Nicolas, entre outros, a gente, infelizmente, não vai ter a oportunidade de conhecer o que há de melhor no mundo para trazer para o Brasil. Então, eu saio dos Estados Unidos impressionado com o que eu vi, com como que a política pública lá funciona e a população é presente e ativa, como funciona o trabalho comunitário, como as famílias, né, se envolvem com a questão pública, como funciona uma democracia de verdade, e retorno, acho que com muito mais conhecimento para poder lutar por um país mais livre, por um país mais democrático e por uma república de fato, coisa que a gente hoje não tem, né? Então, assim, críticas vão vir, né? Até porque não interessa a ninguém do establishment que a direita se organize em nível mundial. Estamos fazendo isso para azar deles, vamos continuar atacando sal no capeta, avançando, e eu não tenho dúvida nenhuma, né, que em breve a gente vai poder oferecer um horizonte de expectativa para o Brasil muito melhor do que eles vêm fazendo até agora. Eu queria comentar com os dois vereadores, sobre esse acontecimento aqui da cidade de São Paulo, sobre a 99 e essa polêmica com a Prefeitura de São Paulo em relação ao serviço de mototáxi, porque um juiz aqui de São Paulo, um judicial, negou o pedido da Prefeitura de São Paulo para multar serviços de mototáxi, mas garantiu à Prefeitura de São Paulo o direito de fiscalizar serviços de mototáxi operados por aplicativos, aumentando a regulação sobre o setor. Adriles, o vereador Nunes e depois o Serrão para completar esse comentário. Adriles, você é vereador aqui em São Paulo,
tem essa polêmica, quase uma batalha pessoal entre o prefeito, a 99 e a Uber também. O prefeito não quer os mototáxis, mas a Uber, a 99 e boa parte da sociedade querem esses mototáxis. Na sua opinião, como que essa situação vai terminar e qual será o desfecho dessa diatriba? O Caute, tem algumas pautas que elas não são dicotômicas, elas não são ideológicas. E eu não vou partir por radicalismo de ficar de um ou outro lado. Eu acho que todos os lados aí estão partindo por radicalismo. Primeiro, a moto é um veículo legítimo, os motoqueiros têm o direito de trabalhar, entendeu? A população mais pobre exatamente usa do serviço de motoboy, entendeu? Os motoboys, eventualmente, se seguros, podem fazer uma agora, mas é importante ter 2, 3 pessoas de moto todos os dias nas marginais de São Paulo, entendeu? E a garupa, ela pode, eventualmente, se não for bem cuidada, com uma PL bem planejada, com medidas de segurança extremamente rígidas, a garupa pode potencializar esse número de mortes. Entendeu? Porque, eventualmente, você não tem... Uma coisa é você ter responsabilidade, a direita liberal, e eu faço parte dela, fala, você pode fazer o que você bem entende dentro das normas da lei, mas você vai colocar mais um passageiro dentro de um veículo que é extremamente inseguro, em grande medida. Eu perdi 2 parentes na garupa de moto e já caí de garupa de moto. Entendeu? A gente tem que ter números mais precisos, a gente tem que ter normas mais abertas, mais transparentes. Eu falei diretamente com o próprio Pavanato, falando assim, eu apoio o seu PL desde que haja normas rígidas. Pode ter um tanto, você pode colocar só os mototáxis na faixa ou em regiões da periferia, fora das marginais. Você tem um shield, uma medida de proteção lateral nas motos, que vai viabilizar melhor. Eu acho que o prefeito erra também em proibir taxativamente, cobrar uma multa extorsiva de R$7.000 para prender a moto. Agora, eu quero que os motoboys tenham, que os motoqueiros tenham a possibilidade de trabalho. Eu quero que, eventualmente, possa ser instalado o serviço de carona, mas com medidas rígidas, de controle de velocidade, de onde eles vão atuar, de que maneira eles vão atuar, para que haja um mínimo de segurança assegurada à população paulista. Então, nessa pauta, eu estou no caminho do meio. Eu tento estar no caminho da prudência. Emprego para motoqueiro, sim. Possibilidade de carona para garupa, sim. Mas com extremas medidas de risco de segurança. São Paulo tem um trânsito caótico. Uma coisa é você liberar a moto, outra coisa é você ter normas de segurança para que haja possibilidade de andar, de trabalhar, mas ficando vivo, tá? 90% das fraturas expostas no SUS hoje são de fraturas de moto. Eu não quero potencializar, não quero dobrar isso. Então, eu acho que nessa pauta todo mundo tem que conversar. O prefeito, o Pavanato, eu, o Nantes, para que haja um caminho de solução para toda a população de São Paulo. Sargento Nantes, o senhor tem 20 anos de carreira na Polícia Militar, foi eleito vereador em São Paulo, um dos mais bem votados, por sinal. A sua opinião sobre essa questão e sobre também como porta-voz, né, das forças de segurança aqui da cidade de São Paulo, o senhor foi da Rota, mas também da Polícia, eu quero saber a opinião em geral da Polícia, da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, como um todo, sobre essa polêmica dos mototáxis. Na mesma linha do Adriles, eu concordo que não é um assunto para ser tratado como uma pauta ideológica. E sim, eu acredito que o meio termo, a gente tem que entrar num consenso. Lógico, tem as argumentações do Pavanato, assim como o prefeito também tem as deles, mas principalmente você citou aí 20 anos na polícia, eu vi muitos acidentes graves, eu vi muitas tragédias acontecendo na minha frente, então eu sei também o que uma motocicleta, ela, na mão de uma pessoa inexperiente, ela pode causar. Então, assim, quando você abre para o mercado, de certo modo, em média, o custo de um aluguel de uma moto, semanal é em média R$150. Quando você coloca uma pessoa, quando você coloca essa proposta e deixa aberto ao público, você está colocando que pessoas, às vezes, inexperientes, que às vezes tirou a carteira de moto, mas nunca subiu uma moto, talvez essa pessoa passe a executar esse serviço também. Nada contra essa pessoa executar esse serviço, mas eu acredito que, da mesma maneira que muitas vezes acaba sobrando para o poder público, por exemplo, como o Adriles citou, em média de 2 a 3 pessoas morrem de acidente de motocicleta. E se essas pessoas estiverem com garupa, pode ser que esse número dobre. Então, assim, as empresas, elas têm que, de certo modo, eu não vou dizer exatamente, eu não consegui ter acesso ainda à empresa, mas eu ouvi dizer que o curso que é fornecido pela empresa para o prestador desse serviço é um curso online. Eu acho que motocicleta, ela não tem para-choque. Caiu, dependendo de onde cair, morreu. Então, assim,
a empresa ela tem que assumir uma parcela dessa responsabilidade, ela não pode ficar só com o bônus. Então, eu acredito que nós temos que chegar num acordo com essas empresas também, fazer com que ela se responsabilize, por exemplo, o seguro de vida para o condutor e para o passageiro, de repente, em casos de acidente, ela arcar com as custas médicas, porque acaba sobrando tudo para o município pagar. Porque sofreu um acidente, você imagina aqui, vou fazer um exemplo, você imagina que uma menina, uma garota, acabou de tirar a CNH, ela tem 18 anos, essa menina ela pesa 50 quilos. Ela vai ser acionada pelo aplicativo e, de repente, vai chegar um passageiro com 130 quilos. Você acredita mesmo que ela vai ter condição de conduzir essa motocicleta com segurança e levar esse passageiro? Então, eu acho que a empresa ela tem que também chamar a responsabilidade, tem que ser feito testes práticos com os futuros pilotos, vamos ver as suas habilidades. De repente, a gente coloca um peso de 120 quilos na garupa e faça esse motoqueiro fazer algumas manobras para que, de fato, de repente, emitam uma habilitação municipal para ele. Eu sei que não tem previsão no CTB, de fato, ele é habilitado, porém hoje, e não sou contrário ao serviço dos motociclistas, sabe? Pelo amor de Deus, quero deixar bem claro isso aí. Mas a partir do momento que você coloca uma outra pessoa na sua garupa, quem vai ser responsável por essa vida que está sendo conduzida? Que está sendo levada... Pode falar. Uma coisa é responsável pela própria vida como motoqueiro, outra coisa é você responsabilizar por outra vida. Agora, isso negócio da pessoa de mais peso, se você recusar um passageiro de 150 quilos, você vai poder ser processado pelo quê? Gordofobia? Então, exatamente. Então tem que colocar, a pessoa tem que mostrar que essa pessoa, ela de fato, ela tem a experiência para conduzir passageiros. Então, assim, tem que ser aplicado alguns testes práticos. De fato, essa pessoa, ela consegue. E eu acho que também, em caso de acidente, a empresa tem que ter uma responsabilidade maior, porque senão a empresa vem aqui, ela leva só o bônus. E o ônus acaba sobrando para a gente pagar. Então, assim, não sou contra os motoboys, pelo amor de Deus, não é isso. Pelo contrário, eu acho que é um serviço legítimo. Porém, a gente tem que chegar num meio termo para que esse serviço, se for prestado, que seja prestado com mais responsabilidades. Porque, como eu falei, a motocicleta não tem para-choque. O cara caiu, bateu a cabeça, tá morto, na maioria das vezes. Ou entrou debaixo de um caminhão, não tem mais o que se fazer. Beleza? Serrão, sua opinião sobre esse ponto e essa disputa entre a prefeitura e as empresas de mototáxi? Brilhante na análise. A questão toda é a segurança do usuário, é a segurança do próprio piloto dessa moto. A gente tem que ter proficiência garantida para quem vai pilotar essa moto. Moto não é brincadeira, eu sei muito bem o que é isso. Eu pilotei moto por mais de 10 anos aqui em São Paulo, 0 acidente, 0 multa. Pratico direção defensiva. Me treinei. Eu aprendi a andar de moto no autódromo, é outra jogada, é outra pegada. E aí, quando fui pegar o trânsito de São Paulo, tirei de letra, mas utilizando segurança. Então, você precisa ter segurança, equipamentos de segurança para o passageiro, por exemplo. Tem que ter o colete inflável, tem que ter luva, tem que ter capacete que aguente o tranco. Aí você garantindo a segurança. E tem que ter toda essa proteção de um seguro de vida e a garantia de que se houver um acidente, e vai ter, porque é impossível não ter, você vai ter a empresa que fornece o serviço arcando com esse recurso. Acabou. É uma discussão que não cabe. Agora, a prefeitura repreender, proibir não é o bom negócio, não é a melhor das medidas. Até porque a gente sabe que aqui em São Paulo, algumas áreas, algumas regiões, esse transporte pode ser super adequado para as pessoas, desde que tenha segurança. Para transportar pela cidade inteira, isso é uma loucura, é até uma burrice o cara querer utilizar a moto, arriscar a própria vida dele para esse tipo de coisa. Mas para questões pontuais de entrega, o cara subir uma ladeira que é complicada pra caramba, que você não aguenta subir a pé, a moto te ajuda, te resolve. Você gera emprego, gera recurso e presta um serviço. Então, tem que ter bom senso. O que não pode acontecer no Brasil, e os vereadores foram felizes, a gente não pode não debater as coisas. É isso que tem causado irritação na gente hoje no Brasil, né, Adelizinante? Tudo agora, quem está no governo quer ser o autocrata, quer dizer pode ou não pode. Não, cara, não é assim não. O mundo mudou, as redes sociais hoje exigem interação e debate. Parou, fim de papo.
Pois é, eu concordo com o Ardilho também. Fui motoqueiro, né? Eu andei muito tempo em São Paulo, 0 multas, 0 acidentes. Aliás, uma vez só caí sozinho com a pista molhada, porque tinha um buraco na frente que não estava sinalizado aí. Mas 0 acidentes aconteceram. A partir daquele momento, minha mulher me proibiu de andar de moto, então agora só de carro. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.